Fala pessoal, seja muito bem-vindo à aula 4 de VBA e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o range e o cells, beleza pessoal? Então eu vou estar deixando o script depois na descrição do vídeo, nos comentários, para que vocês possam estar copiando e estar replicando aí na casa de vocês, beleza? Então a gente vai começar pelo range. E o que o range ele é? A gente consegue especificar o range com uma referência única, que pode ser a célula, né? O A1 aqui é um range, e também a gente pode determinar uma referência de intervalos. Então, o nosso range também pode ser de A1 até B1, beleza? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, onde a gente vai atribuir valores a algum range. Eu vou comentar essas linhas de baixo aqui, e vou executar o script um de cada vez. Beleza? Pessoal, então para isso eu criei uma sub, né, aqui para criar a nossa macro, com o nome de exemplo range. E aqui para a gente atribuir um range é bem simples. A gente chama o método range e dentro dele ele vai receber um único parâmetro, que é a nossa referência única, que pode ser uma célula ou o nosso intervalo. Então vamos lá. Aqui eu coloquei que A1.value, o valor dele vai receber 10. Então o meu A1 aqui, ó, vai receber o valor de 10, beleza? Então vamos executar essa macro aqui e vamos ver o que acontece. Ele vai pegar o nosso valor 10 e vai atribuir no nosso range 1. Vamos executar aqui. Ó, foi o que ele fez. E o range a gente também pode estar usando não uma única célula, mas também um intervalo. Vou comentar essa linha aqui e vou descomentar essa aqui. Vou executar novamente aqui o nosso exemplo range. Agora a gente vê que todo o nosso intervalo de A1 até B2 recebe o valor de 20. Beleza? Então, aqui bem simples, né? A gente atribui valor a um determinado range ou intervalo. O range recebe tanto uma única referência quanto um intervalo de referência. E a gente também pode fazer, vou comentar essa linha aqui, a gente também pode fazer referências em células que estejam em diferentes lugares. Aqui eu vou atribuir o valor 30 ao meu range A1 e também ao meu range C1. Então, você poderia estar atribuindo seus valores com um grau de distribuição um pouco maior. Você poderia estar tipificando aqui os valores que você quer para cada célula. Beleza? Então, eu vou apagar essa e vou executar aqui agora nossa sub-exemplo de novo, onde o valor 30 vai ser atribuído para o range A1 e C1. Vamos executar. Ó. Então, ele atribuiu para o nosso A1 e para o nosso C1. Então, pessoal, o range é isso, é bem simples. E agora a gente vai estar vendo um pouquinho dos cells. O cells é mais usado, né, quando a gente quer trabalhar com dinâmico, né, com os índices. Quando a gente tem um laço de repetição, um for, que a gente já tem o índice ali e a gente quer atribuir valores para várias colunas, ou já aproveitar que já está no index e reutilizar ele para outras coisas. Então, a diferença do cells e do range é que o cells ele vai receber uma referência única, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, chamando o método cells, que ele recebe dois parâmetros. O primeiro é a linha e o segundo é a coluna. Então, a gente aqui está falando, vou apagar aqui, e aqui a gente está falando que a nossa linha 1 na coluna 1 vai receber o valor de 10, que a 1 na coluna 1 é o equivalente ao range 1, beleza? Vou estar comentando essas outras linhas aqui, só para ficar mais fácil da gente fazer a execução. Então, vou comentar aqui e eu vou executar o valor aqui, eu vou executar a nossa sub de exemplo range. E o que ele vai fazer? Ele vai atribuir o valor 10 na nossa linha 1, coluna 1. Ó, linha 1, coluna 1. Então, aqui a gente está com o index 1, que é a nossa index da nossa linha, e o index da nossa coluna. Beleza? Então, o cells
mais... Então, cells você vai utilizar quando você estiver trabalhando com um laço de repetição. Beleza? Vou descomentar aqui a linha de baixo. Então, aqui ó, a gente referencia uma célula em uma linha específica. Então, aqui eu estou falando que o nosso range vai receber a nossa linha 3, que é o nosso index da linha 3, e o nosso index da coluna 2. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir o nosso valor 20 aqui na nossa linha 3, na coluna 2, que é a nossa coluna B. Então, ele vai pegar o range B2. Vamos executar aqui para estar olhando. Executando aqui o código. Ele vai atribuir o valor 20 à nossa linha 3, coluna 2, índice da coluna 2. Beleza? Então, é muito utilizado, pessoal, para quando a gente quer fazer um laço de repetição, usando o loop. Então, eu vou comentar aqui novamente. E aqui embaixo eu tenho o for, que é um laço de repetição, que vai ser conteúdo para uma outra aula. Que a gente vai trabalhar com for e a gente fala, o padrão de for é esse, onde o i aqui poderia ser qualquer, aqui é o nome da nossa variável, poderia ser qualquer outro nome, aonde que ele vai de 1 até 10, que é o nosso índice da linha, beleza? Então, a gente está falando aqui ó, que o nosso cells, né, a nosso index i, que começa em 1, na coluna 1, linha 1, coluna 1, que vai ser a primeira execução, depois vai virar linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1, e até chegar na linha 10. Ele vai receber o valor de i. Então, sempre que for executado, o i vai receber um valor a mais. Então, o i vai ser, na primeira execução, vai ser, até chegar no 10 vai ser 1, depois vai ser 2, 3, 4. Então, ele vai atribuir uma sequência de resultados aqui para a gente de 1 até 10. Então, vou executar aqui para vocês verem como é que funciona. Então, pessoal, aqui ó, ele executou 1, 2, 3, 4, 5. Ele recebeu o valor do index. Ah, Wesley, mas eu poderia fazer um cálculo em cima disso? Ah, a gente poderia. Então, o nosso valor poderia receber o i, né, que é o nosso valor da linha, nosso index da linha, vezes 10. Vamos ver se funciona. Vamos executar novamente. Então, a primeira linha ele vai receber 1 vezes 10, 2 vezes 10, 3 vezes 10, e assim até chegar no nosso index 10. Está executando aqui. Ó, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. E assim até chegar no nosso index 10. Beleza, pessoal? Então, para a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sino de notificação. E na próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre o nosso for, algum dos nossos loops de repetição. Beleza, pessoal? Um abraço.